reforça a campanha pela aprovação de uma lei mais dura contra menores que cometem crimes. O projeto de lei proposto pelo governador paulista Geraldo Alckmin é idêntico ao que ele mesmo apresentou em 2003 e acabou arquivado. Na ocasião, o Brasil vivia o trauma da morte da jovem Liana Friedenbach e do namorado dela, Felipe Café. O assassino era um menor conhecido como Champinha, na época com 16 anos. Agora, 10 anos depois, as autoridades ainda não sabem o que fazer com Champinha. Ele já cumpriu pena e está num presídio especial que pode fechar. Veja na grande reportagem. Liana Friedenbach, 16 anos. O que seria a Liana hoje? Uma pergunta tão difícil. Felipe Café, 19 anos. Tudo que eu tinha na minha vida. Meu amigo. Dois jovens estudantes em começo de namoro. Um casal apaixonado em busca de aventura, decidido a embarcar numa viagem escondida. Não tenho o que fugir, jamais ia fugir. Mas ela inventou uma mentira, olha a que deu. O destino? Em Bugaçu, uma pequena cidade a 36 quilômetros do centro de São Paulo. Felipe e Liana vêm para este sítio abandonado. Eu acho que assim, a Liana não sabia para onde ela estava indo. O passeio romântico ganha um convidado inesperado, Champinha. E se transforma num triângulo de terror. Champinha, na época, era um adolescente de 16 anos de idade, forte, extremamente truculento, uma pessoa fria. É um rapaz que tem um passado, ainda que jovem, tem um passado criminal bastante significativo. Junto de um comparsa, ele sequestra o casal. Para praticar o abuso que eles acabaram praticando, eles revezavam, inclusive, né, entre eles. Dias depois, a história de amor de Liana e Felipe chega ao fim. Os dois são cruelmente assassinados pela quadrilha de Champinha. Você matou a Liana, mas por que, além de matar, você a mutilou? E ele dizia com muita serenidade: tive vontade, eu quis. Agradeço dela não ter sobrevivido, porque eu acho que não teria conserto numa cabeça que dê para consertar depois de passar o que ela deve ter passado. Assim, de verdade, eu prefiro ela morta do que ela ter sobrevivido a essa coisa maluca que ela passou. Estava muito... Estas são imagens raras que fazem parte do arquivo da família. Liana e o pai sorriem, brincam juntos. Desde pequena, a garota sempre foi muito apegada a ele. Na televisão, o lugar dela era do meu lado. Estava assim, ninguém podia sentar ali, porque aqui ela era o lugar dela. Sim, eu sinto muita falta de abraçar ela. Assim, o cheiro dela. A família vive há muitos anos num bairro nobre de São Paulo. Liana estudava num dos colégios mais caros da cidade. Como o caminho de Liana cruzou com o de Felipe? Felipe Café morava neste bairro, na zona sul de São Paulo. Ele conheceu Liana quando foi estudar no mesmo colégio que ela.
A dona Lenice, a mãe do Felipe, e ainda mora aqui, né, dona Lenice? Eles se Correto. conheceram na escola. Isto. O Felipe entrou no começo do ano e ela no segundo semestre. E fazia pouco tempo que eles estavam juntos. Sim, coisa de, no máximo, 2 meses de conhecimento. Um dia eu estava esperando ela sair, aí vem o Felipe com ela até o carro, eles se despedem, eu perguntei para ela, teu namorado? Aí ela riu e falou, ainda não. Aí no dia seguinte, a mesma coisa, ele veio com ela até o carro, eu falei, agora já é meu namorado. E eu fiquei extremamente feliz, sabe? Eu achei legal. Isso foi em setembro, entendeu? Em outubro eles viajaram. A imagem que eu tenho mais dolorida dele, ele saindo, com a mochila nas costas. Dona Lenice conta que algum tempo depois da morte, decidiu desmontar o quarto dele. Hoje as lembranças ficam apenas em algumas fotos e, claro, na memória. Tenho 4 filhos e ele se destacava entre os 4 na amorosidade, ele era muito atencioso. E o Felipe era muito especial. Sexta-feira, dia 31 de outubro de 2003. Liana resolve contar uma mentira ao pai. Ela me contou que ela estava indo viajar com um grupo de amigos do movimento juvenil que ela participava, que era uma coisa super normal, mas sempre eu que levava ela para a saída das viagens, de onde saiu o ônibus e ia buscar. Naquela vez, excepcionalmente, ela falou, não precisa porque o Felipe vai me levar. E tudo bem, não tem problema nenhum. O que ocorreu é que, na noite de sexta-feira, acabou pernoitando aqui em São Paulo, no vão do MASP. A viagem de Felipe e Liana começou aqui. A Avenida Paulista, que é considerada uma das mais movimentadas de São Paulo, durante a noite fica assim, quase vazia. O vão do MASP fica silencioso. E eles devem ter achado que este seria um local seguro para passar a noite. Eles esperaram nestes bancos até a madrugada, quando os ônibus começaram a circular novamente e eles puderam seguir viagem. Quando amanheceu, já no sábado de manhã, eles saíram daqui rumo ao extremo sul de São Paulo. Pegaram o ônibus com destino ao Largo 13. Para chegar até aqui, os dois levaram mais de 1 hora, mas não estavam nem na metade do caminho. Felipe conhecia o trajeto. Ele sabia que daqui sai o ônibus que vai para Embu-Guaçu. De ônibus, a viagem é longa. Leva 2 horas. Eles desembarcaram no meio da manhã e daqui pegaram mais um ônibus até o fim da linha. Esse é o fim da linha. Aqui termina o asfalto. E já dá para ver, olha, o ponto final do ônibus. Foi aqui que a Liana e o Felipe desembarcaram. Eles estavam com muita bagagem. Dá para ver aqui, olha, que tem uma pequena comunidade, gente muito simples. Provavelmente, eles já começaram a chamar a atenção das pessoas e viraram alvo dos criminosos. Passaram a perambular pelas estradinhas da região quando cruzaram com o Champinha e o Pernambuco. E já nesse momento a Liana chamou muito a atenção do Pernambuco e do Champinha. Do ponto final do ônibus até aqui são mais ou menos uns 400 metros. E eles vieram andando, podem ter demorado cerca de 10 minutos. E aqui eles pegaram a trilha até o acampamento. O casal chega ao sítio. Eles montam uma barraca e se instalam para passar o final de semana. Eu vou entrar aqui. Aqui pelo meio da mata, mostrar para vocês
Aqui, olha, sítio Dolé. A gente vê aqui, olha, as construções abandonadas. O antigo dono do local era um artista, ele que fazia esses totens. Vou pedir para o cinegrafista entrar. Tudo muito abandonado. O barraco já está completamente destruído. Ele ia nesse sítio desde os 14 anos. Estas fotos inéditas mostram uma reunião dos amigos de Felipe no mesmo sítio onde ele morreria anos depois. O local era procurado por muita gente. Neste vídeo divulgado na internet, um homem mostra um encontro de jipeiros no matagal ao lado do sítio. Adultos e crianças se divertem. Ele se afasta do grupo e caminha por uma estrada de terra. Aqui é sinistro, hein? Logo ele chega ao sítio onde Liana e Felipe acamparam. Sinistro, hein? Lugarzinho pra jipeiro dormir. O sítio do Lé foi abandonado anos antes da morte de Liana e Felipe. O dono deixou o local depois de um assalto, quando quase foi assassinado. O primeiro tiro foi no braço, o segundo tiro era no peito, a arma não disparou. Quando a arma não disparou, ele pegou e falou, já que você não morreu de tiro, você vai morrer do facão. E começou a dar os golpes. Começou a dar os golpes, deu golpe na cabeça. O senhor ainda tem as marcas aqui. Deu as marcas pra cabeça, deu as marcas pro corpo. E quando eu vi que ele ia matar mesmo, eu consegui deitar a mão na janela e pular para fora. Quando eu pulei pra Seu Manuel nunca mais voltou ao sítio, que tempos depois virou palco de um dos crimes mais cruéis do país. E eu, como trabalhei na região há muitos anos, já tinha escutado falar de um tal de Champinha, que aterrorizava a região, né? A partir daí comecei as minhas investigações. Liana e Felipe estão ali há pouco tempo. Champinha e um amigo, Pernambuco, aparecem e abordam o casal. Provavelmente nunca saberemos se Liana conseguiu gritar, conseguiu pedir socorro, mas aqui no meio da mata, dificilmente ela seria ouvida. Mas nós vamos fazer esse teste. A partir de agora, meu microfone será cortado. Apenas o microfone do celular passará a gravar o que eu vou dizer. Eu vou ir para o meio da mata e eu quero ver até onde vocês vão conseguir me ouvir. Essa é a trilha que a Liana percorreu com Champinha. Eu já estou aqui sozinha na trilha. Vou virar para trás. Não consigo ver mais ninguém da equipe. Será que eles me ouviriam? Eu vou gritar. Alguém me ouve? Ninguém responde. Alguém me ouve? Alguém me ouve? Ninguém responde de volta. Realmente, um grito não seria ouvido. Eu vou voltar. Até porque dá um pouco de medo. Tô aqui sozinha. Vocês conseguiram me ouvir? Não? Pessoal da equipe, ó. Eles disseram que não me ouviram. Foi pouco mais de 150 metros. Os dois são vendados e levados para uma pequena casa ali perto. No cativeiro, Liana é mantida em um quarto e Felipe em outro. Ele permanece isolado a maior parte do tempo. Ela é violentada várias vezes por Champinha, Pernambuco e Antônio, o dono da casa. Nós tiveram ela num quarto,
né, onde que tinha totalmente condições de higiene terríveis, tudo largado. Estruparam a Liana, batia muito no Felipe, né? Eles batiam muito no Felipe e estrupando a Liana. Se revezavam, na verdade, né? E que foi causando cada vez mais sofrimento para ela, né? Esta é a casa que serviu como cativeiro do casal. Aqui, Liana e Felipe viveram momentos de terror. Segundo os policiais, a casa é habitada, mas no momento da gravação, o local está vazio. Realmente não tem ninguém? Disse que o Felipe ponhava o Felipe com o Champinha para brigar, né? Aí o Felipe era mais forte, ele batia no Champinha. Aí eles amarravam o Felipe, né, para fazer a barbaridade com a Liana. Eu acho que assim, a Liana não sabia para onde ela estava indo. Pelo jeito que ela era, a Liana era extremamente fresca, sabe? Era uma super patricinha, cheia de frescura, e aquele lugar não tinha condição nenhuma de higiene, era um lugar que, assim, pra você ter uma ideia, eu fiquei quase 10 dias no meio do mato lá, eu fiquei travado de carrapatos, assim, era um lugar inabitável. Aí eu liguei para uma amiga da Liana, que era a amiga mais próxima dela, falei, escuta, onde está a Liana? Ela me enrolou, falei, escuta, a Liana sumiu, o que está acontecendo? Aí ela me contou que a Liana tem que viajar com o Felipe. A mentira vem à tona. No domingo à noite, 2 dias depois de Liana viajar, o pai corre para avisar a polícia. Ari não sabia, mas àquela altura, Felipe Café já havia sido assassinado. O casal é retirado da casa de Antônio. Eles caminham pelo mato. No meio do trajeto, Champinha para com Liana. Pernambuco continua com Felipe. Mais à frente, longe da namorada, o jovem de 19 anos é morto com um tiro na nuca. A Liana ouviu o disparo da arma de fogo e perguntou ao Champinha o que estava acontecendo. O Champinha disse, não, o Felipe foi solto, libertado para ir embora. As características eram de um ferimento assim, com a arma encostada. Havia sinais de queimadura de pelos da região, mostrando que foi a arma encostada. Ainda sem saber da morte, a polícia começa as buscas. O Comando de Operações Especiais da Polícia Militar vai para a mata. Cães farejadores ajudam na procura. As horas passam. A noite chega e nada. O desespero das famílias aumenta. A gente já não aguenta mais ficar nessa espera. A gente está muito preocupado, ansioso, obviamente, e é duro ser pai num momento desse. Vamos esperar que minha filha apareça viva, é o que eu espero. Comovido com o caso, um empresário resolve emprestar um helicóptero para Ari. Eles sobrevoam o local e jogam 5.000 panfletos com a foto do casal sobre a região. Às vezes eu acho que eu provoquei a morte com a história do helicóptero, sabe assim? Eu acho que foi muita pressão para eles o fato de estar sobrevoando, a polícia estava um aparato gigantesco. E eu acho que isso deve ter deixado eles com mais medo da situação. Segunda-feira, tarde. Segundo a polícia, Champinha sai com Liana do cativeiro. Ela veste um moletom. É obrigada a cobrir a cabeça e parte do rosto com o capuz da blusa. Os dois vão a um lago. Ele quer pescar. O irmão de Champinha aparece. É a chance do crime ser descoberto. Ele diz que a mãe está preocupada por causa dos dias que Champinha ficou fora de casa. Segundo a polícia, é aqui que vive hoje a mãe de Champinha. Ninguém nos atende. Não tem sinal de que tem alguém na casa. Vou chamar uma última vez.
Não tem ninguém. Liana é apresentada como namorada. Com medo e em estado de choque, ela não esboça reação. As pessoas falavam que ele apresentava para as pessoas ela como namorada dele. E andava abraçado para a rua, era normal. O sofrimento dela foi uma coisa assim, que se a gente pensar muito, enlouquece. Então é melhor a gente deixar meio superficial quando lê. Eu acho que ela deve ter entrado no... Assim, acho que ela deve ter saído fora do corpo, sabe? Essa minha esperança até, sabe? Que ela realmente não tivesse ali. Na madrugada do dia seguinte, Liana é levada novamente ao matagal. Dessa vez, o objetivo de Champinha é matá-la. Na quarta-feira de madrugada, Champinha tirou Liana do cativeiro e trouxe a menina para cá. Nós vamos refazer o trajeto. É uma trilha no meio da mata fechada. A gente tenta imaginar os momentos de pavor que ela passou e pensar que ela pode ter pressentido que ela estava caminhando para a morte. É difícil. Ela teria sentido já a morte, né? Que falou, não, você vai me levar para algum lugar, você vai me matar. Aí nesse momento ele falou, não pode deixar que eu não vou, vamos pegar um atalho. Eles adentraram nesse mato, uns 30 metros à frente. Aí ele já pegou e golpeou ela com a faca. E assim que a Liana caiu ao chão, ele freneticamente golpeou-a mais com inúmeros golpes no braço, no peito, na cabeça, chegando inclusive a causar um traumatismo craniano. Todo mundo aqui tinha medo dele. Todos os moradores da região tinham o Champinha como o terror da região. Eu cheguei na minha casa, sei lá, 10 da noite, me liga uma pessoa. Esse senhor me liga, eu sou fulano de tal, sou mateiro, eu nunca tinha ouvido essa expressão. O homem a quem Ari se refere é seu Arnaldo. Ele trabalhava como mateiro. Auxiliava turistas em aventuras pelas trilhas de Embu. Comovido com a história e conhecendo muito bem o local, ele se ofereceu para ajudar. Eu tive contato com o senhor Ari, né? E aí a gente conversou e eu falei que iria dar uma procurada na mata. Queria saber se o senhor me autoriza a eu ajudar a procurar a sua filha. Foi claro que eu autorizo. Horas depois, seu Arnaldo cruza com um dos criminosos e avisa o pai de Liana. E ele levou esse fulano para a delegacia. O senhor foi, então, fundamental, né, para que a polícia pudesse desvendar esse crime. Porque se o senhor não tivesse levado o seu Antônio lá para a delegacia... Podia demorar um pouco mais, né? Pena que passou do tempo da hora, né? Não deu para salvar ninguém. No meio da entrevista, emocionado, o mateiro faz uma revelação. Relato das pessoas moradoras que ia e usasse muita droga lá, né? O Felipe? Sim, com o Champinha. É relato das pessoas moradoras no local. Até hoje você vai saber disso ainda. O seu filho não consumia drogas? Não, nenhum deles. Agora, os moradores diziam o quê? Que o Felipe chegou a conhecer o Champinha antes de tudo? Sim, disse que conhecia, os dois se conheciam. O que os moradores lá diziam? Que ele conhecia o Champinha? Não, eles se cruzaram por uma ocasião. Antes. Quem comentou isso comigo foram os meninos. Que foi assim, eles jogaram bola juntos. O Champinha e o Felipe? E os meninos. Todo mundo? Todo mundo. O Champinha foi lá e jogou com eles? Isso. E até hoje, 10 anos depois, ela se sente magoada por um dia terem duvidado do filho dela. Isso daí está entalado na minha garganta desde que ocorreu. Eu ser pressionada dentro da minha casa, alegando que nós estávamos orquestrando este sequestro. Eu, Felipe e Rafael. Porque o Rafael era da polícia e o povo fala. Entendeu? Isso me deixou assim indignada. Depois da confissão de um dos criminosos, todos os outros acabam detidos, inclusive Champinha. Ele tá aqui, no banco de trás, algemado. Aos poucos, os detalhes são revelados. Primeiro, eles indicam onde está o corpo de Felipe.
dar o último adeus ao nosso filho. Mas Deus deve ter um lugar bom para ele. Com certeza. Quando os filhos enterram os pais, eles estão enterrando o passado. Agora, quando os pais enterram os filhos, nós estamos enterrando o futuro. E a todo dia nós perdemos parte do nosso futuro. Horas mais tarde, o corpo de Liana também é encontrado. Esse é o local onde a Liana foi encontrada. Champinha conhecia muito bem esse local. E foi ele que trouxe os policiais até aqui. Você conheceu ela há tantos dias, ficou lá, abusou dela, você não teve nenhum sentimento, assim, piedade, dó dela na hora de matar? Simplesmente ele fechou o rosto, cara fechado, e disse não, aquele não seco. Ele estava na sala do delegado, e aí, em determinado momento, entra um amigo meu, me conta que a Liana estava morta. Eu caí. Eu chorei. O delegado também se emociona. Ele lembra do dia em que esteve na casa de Ari, semanas depois da morte. Em determinado momento, tocou a campainha do apartamento, ele pediu licença, levantou, foi lá, abriu a porta, era o porteiro, alguma coisa assim, entregando um maço de correspondências para ele. Aí uma das correspondências, ele conversando, pegou, olhou, abriu, olhou, falou, é da FUVEST. Comunicando que a Liana passou no vestibular. Perdão, eu não conjugo esse verbo para essas coisas, eu acho imperdoável. Ao todo, 5 homens foram condenados pelo crime. Antônio de Barros, dono de uma casa que serviu como cativeiro, pegou 7 anos de prisão. Já cumpriu a pena e está em liberdade. Os outros 4 ainda estão atrás das grades. Paulo César Marques, do Pernambuco, foi condenado a 110 anos de prisão. Antônio Caetano Silva, a 124. Aguinaldo Pires foi sentenciado a 47 anos. Roberto Cardoso Champinha foi internado na Fundação Casa. Ficou dos 16 aos 20 anos. Quando estava prestes a sair, um laudo psiquiátrico atestou que ele não tinha condições de conviver em sociedade. Champinha tem hoje 26 anos e permanece preso, agora nesta unidade experimental de saúde, na zona norte de São Paulo. Nesta semana, o Ministério Público Federal pediu a desativação da casa. Relatores da ONU alegam que não há base legal para manter casos como o de Champinha em instituições como esta. A unidade experimental de saúde pode ser fechada e Champinha pode ganhar a liberdade. Deixar ele longe da sociedade é para salvaguarda dele, porque senão ele morre ou mata. Então ele vai sofrer hostilidade do meio e vai reagir, vai matar ou vai morrer. Felipe Café faria 29 anos em julho. Liana Friedenbach completaria 26 daqui a uma semana. Eu acho que quem perdoa é Deus, cara. Eu não perdoo. Unidade Experimental de Saúde, Zona Norte de São Paulo. Sexta-feira passada, um homem que está internado aqui cuida da horta, rega as verduras. É vigiado de perto pelos funcionários. Mostramos estas imagens para 9 pessoas que conhecem bem o interno. Todas deram a mesma resposta que esta promotora de justiça. Sim, é ele. Tenho certeza.
Ele é Roberto Aparecido Alves Cardoso, o Champinha, que entrou para a história policial como um dos assassinos mais violentos do Brasil. No próximo dia 28, a justiça começa a decidir o futuro de Champinha, hoje com 26 anos. Para ele, que aprendeu a jogar xadrez enquanto esteve na Fundação Casa, antiga FEBEM, vai ser o momento decisivo, a hora do checkmate. Champinha passará por uma nova perícia judicial e tentará provar que se recuperou e que tem condições de voltar às ruas como um cidadão normal. Agora, a partir de informações oficiais de peritos e de profissionais que ficaram frente a frente com Champinha, o Fantástico mostra uma radiografia completa desse assassino. Champinha passou a adolescência nesta região, a zona rural de Embu-Guaçu, na Grande São Paulo. Era de pouca conversa e arrumava brigas com frequência. Quarto filho de uma família de 5 irmãos, Champinha ficou nesta escola até os 14 anos. Hoje ela está desativada. Ele não saiu da 3ª série, não sabia ler e mal conseguia escrever o próprio nome. Chegou a ser apontado como integrante de uma quadrilha de desmanche de carros e suspeito de matar um morador de rua. Foi esse Champinha, aos 16 anos, que encontrou Felipe Café e Liana Frindembá no início de novembro de 2003, exatos 10 anos atrás. O casal de namorados tinha ido acampar e foi dominado pelo menor e seus comparsas. Felipe, 19 anos, foi assassinado com um tiro na nuca. Liana, 16 anos, virou refém dos bandidos. Foram 4 dias de cativeiro nesse lugar, pequeno, sujo, sem iluminação. Voltamos ao local do crime. Ela foi torturada e violentada também pelos comparsas de Champinha. O menor obrigou que ela caminhasse pela mata e em seguida a matou com 15 facadas. Sem sombra de dúvida que foi o pior momento da minha vida. A Liana era uma menina muito alegre, de riso fácil. 4 adultos foram condenados. Paulo César Marques, o Pernambuco, pegou a pena maior, 110 anos de cadeia. Champinha nunca foi a julgamento. Como punição, passou 3 anos na Fundação Casa. Em setembro de 2006, quando chegava ao fim a medida socioeducativa, psicólogos forenses do Instituto Médico Legal de São Paulo deram um diagnóstico. Champinha tem transtorno de personalidade e comete atos irracionais para ter o que deseja, sem dilema e sem culpa. Segundo os peritos, existe alta probabilidade de Champinha voltar a cometer crimes. A sociedade não merece ter pessoas como ele, não é só ele, assim, infelizmente, né, que precisam ser retirados do convívio social. O laudo do ML foi decisivo para que a justiça determinasse a interdição civil de Champinha aos 21 anos. O Estado diz, você não pode cuidar de você mesmo, eu vou te guardar. A justiça decidiu ainda pela internação de Champinha em um estabelecimento psiquiátrico. Tinha que ser um lugar para ele se tratar e de onde não conseguisse fugir. Para cumprir a ordem, o governo de São Paulo criou a Unidade Experimental de Saúde, na zona norte da capital paulista. É onde o assassino confesso de Liana está até hoje. Relembrando, 9 pessoas viram estas imagens e afirmam que este é Champinha. Na unidade, há outros 4 internos, todos com perfis semelhantes. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, eles fazem terapia ocupacional, vão às aulas e são tratados por um médico, um psicólogo, 2 técnicos de enfermagem e uma assistente social. O Ministério Público Federal critica o tratamento, quer o fechamento da unidade e a transferência dos internos. Eles estão internados sem previsão para sair e sem tratamento de saúde adequado. A Secretaria de Saúde disse que a unidade atende aos pré-requisitos estabelecidos pela Justiça e aos protocolos médicos para o atendimento dos pacientes. Champinha aguarda o resultado de um habeas corpus, que será julgado pelo Superior Tribunal de Justiça em Brasília. O pedido de liberdade leva em conta, principalmente, um laudo de 2008 do Núcleo de Psiquiatria Forense da Faculdade de Medicina da USP. Esse núcleo acompanhou Champinha e concluiu:
O assassino de Liana Frindembá não apresenta transtorno mental. Ele é uma pessoa normal, que não terá benefícios médicos ficando internado. Mas a avaliação também é clara. Diz que não dá para garantir que Champinha nunca mais vai cometer crimes, já que sua periculosidade, ou seja, o quanto ele pode ser perigoso, não está atrelada à sua saúde mental. Ele tem um comportamento agressivo e impulsivo. O Ministério Público pediu à Justiça que Champinha passe por uma nova avaliação médica que está marcada para o próximo dia 28 aqui neste Fórum de São Paulo. O Fantástico antecipa agora, com exclusividade, algumas perguntas que a perícia terá que responder. Qual a doença mental de Champinha e suas consequências? Ele pode ter reações impulsivas ou agressivas? A nova perícia vai dizer também se Champinha tem valores éticos e morais suficientes para se conduzir em sociedade. No momento, o Ministério Público entende que ele não tem essa capacidade de conviver em sociedade. Procurada pelo Fantástico, a defensora pública que atende Champinha preferiu não gravar entrevista. O resultado da nova perícia deve sair no começo do ano que vem. Vejo como uma tremenda irresponsabilidade de alguém que possa assinar um laudo dizendo que ele está apto para voltar para a sociedade. Hoje a senhora se sentiria segura com o Champinha na rua? Eu não me sentiria segura e a sociedade não se sentiria segura.